Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Neste vídeo eu quero comentar com vocês, quero debater com vocês uma questão que eu acho muito pertinente, que envolve o interesse de várias equipes do futebol brasileiro em dois jogadores, notadamente no Rafael Santos Borré, colombiano de 25 anos, do River, e do Gabriel Neves, 23 anos, do Uruguai, do Nacional de Montevideo. No primeiro caso, no Santos Borré, em algum momento o Grêmio, mas sobretudo Inter, São Paulo, Palmeiras, Atlético Mineiro se interessaram por este jogador. No caso do Gabriel Neves, Grêmio, São Paulo, Palmeiras, Atlético Mineiro e Inter também manifestaram interesse neste atleta. É para tanto assim? Em termos, sim. Em termos, não. Primeiro, é necessário que os clubes brasileiros aprendam definitivamente a recrutar jogadores no mercado sul-americano, no mercado dos demais países da América do Sul, da América Latina. Recrutar jogadores que não estão na crista da onda, que não estão em grande destaque, que não estão vivendo um momento de muito destaque, porque naturalmente o valor desse jogador vai ser muito caro. No momento em que ele estiver muito valorizado, vai ser evidentemente muito mais difícil de contratar este jogador. Este é um ponto. O outro, que dificulta ainda mais para quaisquer equipes brasileiras, é a tal da disputa, que eleva sobremaneira os valores de um jogador de outro mercado sul-americano. Então, essas questões precisam ser muito bem pensadas, trabalhadas. A gente precisa evoluir na questão do scout, da descoberta e da busca de jogadores interessantes no mercado sul-americano. Mas o problema é tão sério que não estamos falando sequer da busca de Gabriel Neves e Santos Borré desconhecidos, que é o ideal. Estamos falando também da busca de alguns jogadores, de um jogador especificamente, que é o Borré, que já era conhecido antes. Muitos que entendem de futebol sabiam que ele jogava muita bola. Ele esteve em confronto contra algumas equipes brasileiras em destaque, em confrontos que geraram bastante atenção aqui do futebol brasileiro, dos torcedores aqui do futebol do Brasil. E ele já vinha se destacando há um bom tempo. Contudo, a gente precisa esperar que ele chegue ao momento máximo de destaque, que ele chegue no último grau, por exemplo, de excelência, né, no seu futebol, no seu melhor momento da carreira, jogando pelo River, para que as equipes brasileiras se interessem por ele. É claro que jogando o que ele joga, jogando o que ele já estava fazendo dentro de campo, há 2 temporadas atrás, é claro que ele já era interessante, muito interessante, e já deveria ter sido buscado por algumas equipes do Brasil. Por exemplo, no ano passado. Se algum clube brasileiro buscasse o Borré antes da Libertadores do ano passado, certamente poderia pagar a metade dos valores que hoje ele está pedindo para jogar aqui no futebol do Brasil. A metade, e olha lá. E estamos falando de um jogador que era conhecido, que já tinha a habilidade dele, a capacidade dele de decidir, já era conhecido de muitas pessoas aqui no futebol brasileiro. Então é necessário que a gente evolua. Não é possível que tantas equipes se interessem por um jogador. E essa questão da disputa é um outro ponto muito complicado, que inclusive faz com que alguns torcedores fiquem irritados com o jogador. Nesse momento, eu acho que apenas um torcedor especificamente pode sim e deve ficar bronqueado aí com o Borré, que é o torcedor do Palmeiras. Porque o Palmeiras, de todas essas equipes, foi a única que realmente chegou a aceitar as exigências, a meu ver, estapafúrdias até, do Santos Borré para jogar aqui no futebol brasileiro. Porque o que ele exigiu para vir para cá é muita coisa, é muito dinheiro. E aí qual é o problema? O problema é que quando o jogador faz tais exigências, é porque ele até imagina que talvez o clube não vá aceitar. Mas quando ele coloca essas exigências, fica um tanto quanto estranho, inaceitável, não diria imoral, inclusive, mas é uma pisada na bola do jogador quando o clube aceita essas exigências e ele acaba depois fica vacilando, dando a entender que talvez ele venha, talvez não, tal, aquela coisa. Aí fica complicado. Aí demonstra um amor diferente pelo clube, né, ao qual ele pertence e tal. Então isso tudo complica muito. Então o torcedor palmeirense tem aí um pouco de razão em estar
desgastado com Rafael Santos Borré. Agora, os dirigentes ajudaram muito nisso. De todos. Do Palmeiras também. Do Palmeiras também. Do Palmeiras também. Por quê? Porque os dirigentes do Palmeiras que buscassem o Borré antes. Que tentassem buscar esse jogador antes. E não agora, quando ele está na crista da onda. Agora, de todos os clubes brasileiros, eu diria que talvez o Palmeiras seja o menos culpado, porque o Palmeiras foi aquele que mostrou interesse, né, por esse jogador antes de outras equipes. Então o que acontece? Ele, inclusive, aceitou as exigências do jogador, né? E aí começa a vir um outro clube que quer o jogador, um outro também e tal, e aí aumenta o preço, muito também dessa coisa dele de falar, não sei o que, vacilando, tal, porque ele sabe que está super valorizado por aqui. Ele se valorizou demais, ele pensa, ele acha que ele pode até, de repente ele acha isso, não vou ser aqui leviano de falar que ele pensa dessa forma, mas ele pode perfeitamente chegar à conclusão de que ele pode sim continuar nesse jogo, porque ele está muito valorizado e alguma equipe vai sim pagar aquilo que ele quer. Muito mais, inclusive, do que ele já exigiu para o Palmeiras. Então é necessário encontrar Santos Borrés desconhecidos. E se não for para fazer isso, se for para buscar um jogador que já é um tanto quanto conhecido, se ele já for conhecido pela habilidade, pelo futebol que ele tem, não esperemos que ele se destaque tanto assim. Ok? No caso do Gabriel Neves, a coisa é um pouco diferente, porque não depende somente dele para ser negociado, mas também do Nacional. É claro que aí, no caso, tem aquela história do jogador que, se ele quiser mesmo, ele vai aceitar uma proposta, ele vai fazer lá e acontecer no clube para que ele seja negociado. O problema é que o Gabriel Neves, gente, é um jogador muito bom, mas ele também é muito decente. Ele é muito decente. É o típico jogador que ele prefere ficar ganhando pouco no Nacional, inclusive, a ser transferido, desde que isso, por exemplo, faça mal para o clube do coração dele. Desde que isso, por exemplo, agrida de alguma maneira o clube do coração dele. Então ele vai aceitar alguma proposta se o clube também aceitar. Ele não é do tipo de jogador que vai ficar lá infernizando para ser negociado. Longe disso, isso não é o perfil do Gabriel Neves. Então o que acontece? Aí, várias equipes atrás, o preço aumentou muito. Esse jogador, ele poderia sim ser muito útil para muitas equipes do futebol do Brasil. Ainda acho que pode ser. No São Paulo, por exemplo, é um jogador que o Crespo não tem. Inclusive, eu vi numa live do Arnaldo Tironi, passei por lá rapidamente e vi o Belmonte falando, né? Não, que o Crespo quer um jogador, um volante ali que, não um volante necessariamente de marcação, mas um volante que sabe trabalhar com a bola e tal. Eu não estou entendendo isso. Não, ele quer um volante que marque. Não estou entendendo. Que marque e que saiba jogar. Um Enzo Fernandes, né? Porque não tem muita lógica nesse modelo do Crespo, porque se esse volante não for um absurdo marcador. Então acho que há um problema de comunicação aí. E eu vou dizer para vocês, talvez não seja meu não. Mas de qualquer maneira, o Gabriel Neves é um jogador que pode ser útil ali como um grande marcador e também como um cara que sabe fazer um trabalho de acelerar o jogo com os ótimos lançamentos que ele tem. Com o trabalho ali de limpar a jogada naquele setor do campo. É de fato um jogador que o São Paulo não tem. Não tem. E quando o São Paulo desiste desse jogador, eu entendo para a questão financeira do Tricolor, que inclusive tem vários problemas financeiros, mas que também dá para debater essa questão. Gabriel Neves tem 23 anos. E essa questão, por exemplo, de esperar. Júnior, como já foi dito, vamos esperar no meio do ano que de repente o jogador fica livre e tal. Olha, vai ficar livre para o São Paulo, para o Nacional e para muitas outras equipes do futebol do Brasil e da América do Sul. Muitas outras equipes vão manifestar também interesse no Gabriel Neves, né, no meio do ano. Ok? No Santos Borré, a mesma coisa. Então, é necessário encontrar esse jogador desconhecido, gente. E já passou da hora dos nossos dirigentes aprenderem a lição. Bom, o Santos Borré é, de fato, um jogador, hoje, muito acima da média. Ele tem 25 anos. Muito do que ele pede, eu acho que é justo pelo que ele joga. Mas eu acho que está muito aí para o futebol europeu. Já são exigências que, na minha opinião, fogem um pouco da realidade do futebol brasileiro. É claro que tem alguns outros alguns clubes aí, com alguns jogadores que estão pagando salário altíssimo também, só que também está fugindo da realidade do futebol brasileiro e, na minha opinião, está errado. Precisa fazer ajuste. Inclusive, o São Paulo é um caso, na minha opinião, em relação ao Dani Alves. Bom, então, existem outros atletas aí desconhecidos. É muito importante que busque esses jogadores. Santos Borré é muito bom, mas há alternativas para ele. Nesse momento pode haver um outro jogador interessante que talvez não seja igual a ele, mas que pode, por exemplo, fazer muito do que ele faz.
pode fazer, por exemplo, 80% do que ele faz, e já é muita coisa. Por fazer 80% do que ele, Santos Borré, faz, esse jogador pode chegar para um clube como o Palmeiras por no máximo 30% do que o Verdão pagaria para o Santos Borré. É possível encontrar um volante parecido com o Gabriel Neves. Há outros Gabriel Neves por aí, há outros Santos Borré. Vamos falar da realidade do que a gente conhece hoje. Aquele jogo do Gabriel Neves, a forma como ele joga, é muito único, né? Tem muitos jogadores que se aproximam dele. Acho que o que mais se aproxima dele é o Tomás Alarcón. Há jogadores aí que parecem. O Alarcón, por exemplo, ele é muito, muito parecido. Acho que na questão, por exemplo, da marcação ali, talvez o Neves ele tem uma certa vantagem. Ele tem um pulmão melhor, né? Chega mais rápido e tal. Mas tem outros também, fiz vídeo inclusive sobre o Gabriel Neves, inclusive, vou deixar aqui na descrição desse vídeo, né? Um vídeo que eu fiz inclusive para o São Paulo, falando de alternativas para o Gabriel Neves. Então, por que não buscar um jogador desse? Um jogador como Tomás Alarcón, ele chegaria para o Tricolor, por exemplo, para fazer quase tudo que faz o Gabriel Neves, talvez por no máximo 50% daquilo que o bolso, o Nacional de Montevidéu, pediu pelo Neves. Então é necessário que a gente se antecipe, busque esses jogadores desconhecidos. Para isso o scout tem que funcionar, para isso o scout tem que definitivamente substituir o tal do empresário, que chega lá pro dirigente, e o dirigente esquece que existem profissionais no clube e tal. Não estou falando que isso é o caso do São Paulo, eu não estou falando que hoje é o caso do Palmeiras, eu não estou falando que hoje é o caso de muitos clubes citados aqui neste vídeo, mas é o que acontece na maioria dos clubes no futebol do Brasil. Então, estamos vacilando, precisamos aperfeiçoar essa busca de talentos, de jogadores importantes na América do Sul, na América Latina. É possível encontrar grandes jogadores. Não tem limite aí na busca, na eficiência, em gerar eficiência na busca desses talentos, porque existe, sim, esses talentos. E o mais correto é que eles cheguem para o clube brasileiro muito baratos, e não nesses valores exorbitantes, absurdos, que apenas colocam aí a folha de pagamento dos nossos clubes, que já não são das mais simples, né? Lá nas alturas, né? Então é necessário que a gente aperfeiçoe muito mais essa busca de jogadores. É isso, obrigado pela gentileza de ficarem comigo neste vídeo. Meus amigos, minhas amigas, até o final.